Mas você precisa se amar, você precisa ter amor próprio. Mas e quando você não admira quem você é? Como amar esse tipo de pessoa? Já parou para pensar sobre isso? Então vamos falar sobre. Olá, gente rica, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece, Elos aqui, Esther Lopes de Oliveira Silva, tô aqui para transformar, né, para plantar semente da transformação no seu coração, mostrar que você merece o melhor na Terra. Estamos aqui estudando esse livro. Fiz uma live essa semana falando sobre o livro Lei da Atração, mas hoje a gente vai falar sobre Quinta Essência de William Sanches, que eu terminei assim, maravilhoso. O link vai estar aqui embaixo para vocês. Gente, eu vejo muitas pessoas, né, falando sobre amor próprio, que a gente precisa se amar. Mas, cara, como que a gente vai amar quem a gente nem admira? Como a gente vai amar alguém que fala que vai fazer algo e nunca cumpre com o que fala? Como que a gente vai amar alguém que falou, se comprometeu, que falou, vou acordar às 6 da manhã para fazer um exercício físico e não consegue? Como você vai amar e admirar alguém que fala que vai beber 2 litros de água e não consegue? Não só isso, em outros aspectos. Como que você vai amar alguém que fala que precisa ter mais paciência e na primeira coisa que aparece, surta, começa a falar, xingar, falar coisas horrendas? Se você é esse tipo de pessoa, você precisa se desconstruir para se construir uma pessoa nova e essa pessoa assim que você está construindo, essa persona, ela ser, né, plausível aí de ser admirada, de se amar. Eu falo isso porque eu já passei por isso, né? Tô nesse processo de desconstrução para me tornar uma pessoa que eu mesmo, primeiramente, me admiro, para que depois eu possa aí, né, de certa forma, ser admirável pelos outros. Esse livro, William Sanches, não só sobre a lei da atração ele fala, mas ele fala muito sobre o senso da autorresponsabilidade. Eu vou falar que esse é o norte da minha vida, o senso da autorresponsabilidade. Porque, como eu falei, que é muito difícil a gente se amar quando a gente não se admira, existe uma caixa da confiança, da autoconfiança. Essa caixa da autoconfiança, ela está vazia, certo? E ela só vai crescer ou ela só vai encher, né, digamos assim, quando você depositar confianças nela. E como que você deposita confianças? Deposita autoconfianças, falando e fazendo com o que você é capaz de fazer. Por quê? Porque um exemplo, se você é uma pessoa que não importa, o que eu falo eu não faço. No seu subconsciente, ele já está limitado a isso, condicionado a não fazer. Quando você fala assim, vê uma ideia nova de empreender, que seja, sair do emprego, você fala, seu cérebro assim, você não vai ter coragem. Você não faz nada do que você fala. Você fala que vai beber água, não bebe água. Fala que vai ligar pra sua mãe uma vez por semana, não liga. Fala que vai na academia 3 vezes por semana, você pagou 1 ano e não foi. Entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma atividade pequena, pequena, que você fala, poxa, essa eu acho que eu consigo fazer. Eu vou me esforçar porque eu sou capaz disso. Pega a atividade mínima que seja, eu não sei, responder todas as pessoas do seu WhatsApp, que tá ali cheia de coisas, ou não ficar tanto tempo na tela, no celular, ficar 1 hora que seja, você vai fazer isso e você vai cumprir. A partir do momento que você cumprir essa etapa pequena, você vai aumentar a sua ali, não sua atividade, né? A atividade que você vai colocar novamente. Ok, cumpri essa pequena, eu vou mudar para uma atividade maior. Não sei, vou falar que eu vou beber 2 litros de água, que eu não vou consumir doces no meio da semana. Você vai aumentando as doses. Por quê? Quando a gente enxerga uma pessoa que a gente fala, poxa, essa pessoa é autoconfiante, porque ela depositou muitas coisas na autoconfiança dela. Ela foi depositando. Então o cérebro dela, todas as vezes que ela fala que vai fazer algo, o cérebro dela entende. Opa, ela falou que vai fazer, ela vai fazer. Ela é doida, ela já largou, sei lá, já fez isso e aquilo outro. Ela vai fazer. Se ela falou que ela vai fazer, ela vai fazer. E não importa. Porque ela é assim. Eu tenho várias memórias dela que ela age. Que ela fala e ela faz. E é nisso que a gente tem que se apegar. Porque é muito difícil se amar quando você não se admira, né? E eu gosto de enfatizar isso porque às vezes tem esse clichê de que você precisa se amar. Você precisa admirar. Porque se você não se admirar, você não vai se amar. E aí, automaticamente, você não vai sair do lugar. E aí, esse livro, ele fala muito essa questão, né? Tanto da autoconfiança para a lei da atração, por quê? Porque tudo é conectado através da ação. A ação, como eu já falei diversas vezes, é o que conecta o plano, né, mental aí do plano físico. Você precisa agir. Muitas das vezes, você vai agir nem sabendo que ali vai estar a resposta, né? Você vai falar, poxa, queria tal coisa. Mas um exemplo, aí você fala assim,
Não sei. Queria aquele tal emprego dos sonhos, mas eu não consigo chegar lá. E do nada, você tá tão nessa função de querer aquele emprego que você vai num determinado evento que talvez você não iria, mas você fala, poxa, eu preciso me conectar com mais pessoas. Do nada, você vai nesse evento e lá vai ter alguém que vai conectar com aquela pessoa que trabalha naquele emprego dos seus sonhos, na empresa que você quer entrar. Você tá entendendo que uma ação sua acabou definindo e rodeando outras? Eu vou até falar um deixo do que tá acontecendo na minha vida no meu momento. Vocês sabem, agora eu tô empresária, tô com uma locadora de carros chamada CHS Locadora, inclusive segue lá se você não segue. E eu tomei a decisão de vender o meu carro pessoal para essa empresa, né? Pra gente investir na empresa, ok? Ok. E nisso eu fazia entregas de bolos da minha mãe ali em Alphaville e tudo. Eu falei, poxa, se eu fazer isso, vender o carro, eu automaticamente vou mitigar ali minha mãe de vender os bolos, porque eu fazia todo esse trâmite de logística, e não me importava com isso, fazia por amor, né, para ajudar a minha mãe. Então, automaticamente vai minar isso, porque a pessoa que compra os bolos, ela não vai querer pagar esse frete alto, né, até porque é mais de 50 quilômetros entre buscar os bolos e fazer as entregas. Ele não vai querer pagar. Ele só tá aceitando porque eu tava responsável pelos fretes e não cobrava nada por isso, fazia por amor. Ok. Que eu entendi? Eu entendi que eu estava me dando a possibilidade de entrar mais dinheiro, mais renda na minha empresa, porque eu estava presa àquilo. Poxa, minha mãe. Então, o que eu entendi? Que você precisa tomar uma ação. A ação foi: vou vender o carro. A partir do momento que eu vendi o carro, e é muito incrível isso, gente, eu acabei conectando com uma pessoa, com uma amiga minha antiga, antigaça, que é dona de uma marmitaria muito conhecida, próxima à minha mãe, que eu conversei com ela sobre os bolos da minha mãe e ela aceitou vender. Então, o meu medo antes, que era deixar minha mãe desassistida porque não vou comprar os bolos, ok, eu acabei não conseguindo, esse buraco foi tapado, mas surgiu um outro. Qual o outro? O outro que outra pessoa vai comprar os bolos da minha mãe próximo da casa dela e vai arcar com frete, com tudo. Então, muitas das vezes, o que Deus e o universo está esperando? Você tomar uma decisão, criatura. Tome uma decisão. Porque eu fiquei naquela, poxa, não vou vender, não vou vender. E o universo estava esperando, vende. Porque se faltar daqui, eu vou conectar outra pessoa que vai comprar o bolo e não vai faltar renda para sua mãe. Então é esse olhar que a gente tem que fazer o que precisa fazer. E Deus, o universo, ele entendendo que você está agindo, confiando 100% nele, ele vai dar a condição de você. Até porque ninguém constrói futuro com condição do presente. Pensa na sua vida. Tenho certeza absoluta, tudo que você arriscou, né, que você falou, vou colocar o pé, eu gosto dessa frase, coloca o pé para depois colocar o chão. Foi confiando, foi indo, sem saber muito bem ao certo o que aconteceria. Ai, vai dar, vai, não vai, faça. Faça o que você quer, faça o que você tem vontade, simplesmente haja. Sabe por quê? Porque no final você tem dois pratos na sua frente. Você tem o prato da vida que você já conhece, da vida que você já sabe como é, tá bom? Tive que parar para fazer uma ligação, para atender uma ligação, na verdade. Mas então, no universo existe um termo chamado vácuo quântico. Nada fica vazio. Nada no universo é vazio. Se uma coisa ela existe, então automaticamente outra coexiste. Um exemplo. Ou existe medo, ou existe coragem. Entendeu? Ou não existe, não tem como uma coisa existir sem a outra coexistir. Eu nem lembro onde eu estava, mas eu vou voltar. Então você tem que entender muito bem sobre isso. Aonde está a abundância, não está a escassez. Então, ou você é abundante, ou você é escasso. Eu vou gravar um vídeo. Nossa, agora me deu um insight, outro vídeo sobre isso, específico sobre isso. Então, é nisso que você tem que se apegar, tá? Mas eu tô aos pratos, que eu gosto de falar muito sobre isso. Você tem duas decisões na sua vida. Uma decisão é você continuar onde você está, que você já sabe tudo, tá? Você já sabe quanto que você vai ganhar, você sabe que se você aumentar o seu salário, ou se você for no máximo, no cargo mais alto que você pode dentro da companhia, ou dentro da escala que a sua profissão oferece, você já sabe o que você vai ganhar. Você já sabe o que você vai fazer. Você já sabe que, por mais que tenha os desafios, você conhece, né? Você consegue enxergar todos os campos, e essa é a sua vida. Ou você tem a outra moeda, o outro lado da moeda, sabe qual que é? O outro lado da moeda é o seguinte: você não sabe aonde vai dar, você não sabe.
Você vai ter que agir no risco, você vai ter que agir no desconforto, vai te dar dor de barriga, vai te dar frio de barriga, vai te dar frio na barriga. Você sabe que tudo isso vai dar, mas você sabe que você vai fazer de acordo com o próximo degrau você tá enxergando, então você enxerga esse próximo degrau. Você vai fazer o que você tá na sua mente, no seu coração, para esse primeiro passo. Os outros vocês não enxergam, mas você vai simplesmente agir. E ao mesmo tempo que você não tem garantia do mínimo, o céu é o limite para você. E você pode alcançar tudo, tudo, absolutamente tudo que você quiser. Que é real e é possível. Então você tem duas possibilidades na sua mão. Qual que você escolhe? Estar onde você está, que todo mundo está, a maioria das pessoas, mas você conhece, já sabe o caminho, já sabe tudo, ou você quer o outro lado, que você não conhece, que vai te dar frio da barriga, que você vai ter que enfrentar isso, que você vai ter que se moldar para ser a persona, mas que você pode viver algo extraordinário na Terra. Eu quero que vocês pensem e reflitam sobre isso, tá? Existe uma frase, agora eu não vou lembrar de qual livro que foi, eu falei do livro e não estudei, mas eu quero estudar capítulo a capítulo por ele com vocês. Tem uma frase muito bacana que eu não lembro, que não é Napoleão Hill, não lembro agora o nome de quem falou. Que ele fala assim, quando você não sabe, um exemplo, você vai jogar uma moeda, você fala, se cair desse lado, eu vou fazer isso, se cair do outro lado, você vai fazer a outra coisa. O segredo não é lançar a moeda, o segredo é na hora que a moeda tá rolando, pra qual lado você torce pra que ela caia, ou pra que ela não caia. E aí você já sabe o caminho que você tem que seguir. Fique com isso na sua cabeça. Tô indecisa, tô entre dois caminhos. Lança a moeda. No alto, você vai entender. Poxa, eu tô torcendo pra moeda cair desse lado. É desse lado que você deve seguir. Não negligencie o seu sexto sentido. Não negligencie o seu coração. Você sentiu uma vontade, uma força inesperada dentro de você, siga. Siga reto, siga e apenas siga. É o universo Deus se comunicando com você. Não tenha medo, não ligue para as críticas, elas virão, ela vai vir de quem você menos espera, da sua família, de quem tá perto de você, mas não dê ouvidos, siga nessa direção, tá? Pessoal, esse então é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho aí para você elevar a sua estima, entender um pouco de autoconfiança. Faça esse exercício aí dos dois lados da moeda para você definir o que de fato você quer, o seu desejo ardente. É difícil, mas ele é extremamente necessário, gente. O desejo ardente, você tem que ter muito firme dentro de você o que você quer, tá bom? O universo, ele funciona como drive-thru. Se você para no drive-thru e você não sabe o que você quer, você atrapalha todo o fluxo do pedido. Porque tem vários pedidos chegando, várias pessoas fazendo. Se você atrapalha, ele volta. Porque você não sabe o que você quer, então fica ali todo mundo paralisado. Agora, se você sabe o que é de imediato, surgiu um pedido, você sabe, o universo tá ali. Tenha isso em mente. Um abraço no seu coração, me acompanha no Instagram também. Se inscreve no canal, por favor. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.